Então tá bom, vamos começar. Pessoal, boa noite a todos. Os que participaram da semana passada, talvez dispense a apresentação da nossa palestrante, mas talvez tenha alguns que não estiveram e eu vou apresentá-la. Doutora Carolina Maciel Cesarini é médica emergencista, especialista também em medicina intensiva e em clínica médica. Ela é coordenadora rotina da UTI do Hospital Regional São José dos Campos e preceptora do Programa de Especialização em Medicina Intensiva da MIB. A doutora Carol ela vai fazer o módulo 2 de ventilação mecânica. Semana passada ela fez a introdução com os modos básicos, os conceitos básicos de ventilação. E agora vai aprofundar um pouquinho mais, sempre dentro do que são noções gerais de ventilação mecânica sobre monitorização ventilatória e mecânica respiratória. Mais uma vez, Carol, muito obrigado pela participação e por se doar com seu tempo, sua experiência e seu conhecimento para poder fazer este ciclo de palestras de educação continuada. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Alejandro. É sempre uma honra estar aqui nesse grupo tão seleto. Faço aqui com prazer. Foi muito gratificante a aula passada e eu espero que eu possa trazer um pouquinho de luz nesse assunto de ventilação mecânica que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão árido para a gente estudar, né? Então, agradeço muito quem esteve na outra aula que voltou hoje, né? Que é uma alegria a gente saber que a gente conseguiu aí tocar um pouquinho o interesse de vocês com esse assunto, né? Então, vamos começar. Vou trazer minha tela aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui no primeiro. E vamos começar, então. Então, esse aqui é o módulo 2. Nós vamos falar basicamente... Carol, eu cliquei errado aí, te dei mute, dá um mute aí. Pronto. Aí, agora voltei. foi. Então, esse é o módulo 2 do nosso curso básico de ventilação mecânica. Nós vamos falar basicamente de monitorização na ventilação mecânica. No módulo 1, a gente falou dos modos básicos de ventilação mecânica, focamos principalmente em VCV, PCV e PSV, que são os modos que a gente mais usa. E sugiro fortemente que quem tiver interesse no assunto, vê a aula no YouTube, quem não conseguiu assistir na semana passada, veja a aula no YouTube e estamos disponíveis para dúvidas e questões aí, tanto no final dessa aula como posteriormente. Então, o objetivo hoje é a gente entender sobre a monitorização à beira-leito e como ela é importante, tanto para a gente evitar as lesões ocasionadas pela ventilação mecânica. Desde que se criou a ventilação mecânica, criou-se junto a lesão ocasionada pela ventilação mecânica. Então, monitorização básica do que a gente está fazendo é fundamental. Evitar as assincronias, como a gente já viu anteriormente, mais que 10% de assincronias aumenta a mortalidade. Então, se eu estou ventilando a 20 incursões respiratórias por minuto, mais de 2 assincronias por minuto já traz um malefício para o paciente. Então, essa monitorização vai ser básica para a gente evitar esses eventos. E o ajuste adequado na famosa ventilação mecânica protetora, que nós falamos um pouquinho na semana passada e vamos voltar um pouquinho hoje. Deixa eu colocar o pointer. Então, basicamente, na monitorização respiratória, além de, claro, conhecer o seu paciente, tanto no seu histórico prévio, como na história atual da doença do paciente, ver o exame físico, além de complementar com exames laboratoriais e de imagem, principalmente aqui gasometria, raio-x, tomografia de tórax e ultrassom, que são os que estão mais ao nosso alcance, né? São os principais métodos de imagem para a gente monitorizar.
E olhar com carinho para o complexo ventilador-paciente, principalmente em termos de conforto, olhar o circuito, olhar como que está o tubo do paciente, que modo, como é que está ciclando, tudo isso faz parte da monitorização. E nós vamos coletar alguns dados fundamentais no ventilador. E a gente aproveita e dá uma relembrada do que a gente conversou na semana passada. Então, nós vamos ver que modo que está o paciente ventilado. Se é o modo controlado, ou seja, lembrando, aquele que o ventilador faz tudo e o paciente não tem nenhuma influência sobre como está ventilando, idealmente para pacientes curarizados ou com extremamente anestesiados. No modo assistido controlado, onde o ventilador controla quase tudo, exceto principalmente a frequência, o paciente consegue entrar e trazer a sua frequência respiratória, ou no modo espontâneo, onde o paciente controla praticamente tudo e a gente oferece uma pressão positiva na inspiração para ajudar nesse processo. Nós vamos monitorizar também como é que está ciclando. Daí eu vou saber se eu estou fazendo uma ventilação controlada da pressão. O que é a ciclagem, para quem não esteve na semana passada? É a troca da fase ins para a fase expiratória. Como o meu ventilador sabe que acabou a ins e começou a ex. Então, essa ciclagem pode ser a tempo, no modo PCV, ou seja, eu informo para o ventilador que eu vou ciclar a cada 1 segundo, por exemplo. Minha ciclagem pode ser a volume, no modo volume controlado, VCV, ou seja, eu informo que depois de ter entrado 500 ml, acabou a inspiração, começou a expiração. Ou no modo ciclado, impressão de suporte, onde ele vai sentir o fluxo que o paciente vai gerar e vai ciclar. Vou monitorizar o meu volume corrente. É fundamental que esteja dentro do volume, dentro do padrão de ventilação protetora. E o que é isso? Estar entre 6 a 8 ml por quilo de peso predito, ou seja, o peso ideal e não o peso real do doente, o peso ideal que ele teria de acordo com seu sexo e sua altura. E se o paciente for mais grave, como os pacientes que têm SARA, ou mais comumente agora COVID com SARA grave, ventilar de 4 a 6 ml por quilo de peso predito. Nós vamos ver nessa aula como é que nós vamos medir pressões nas vias aéreas, como a pressão de pico, pressão de platô e pressão de distensão. Nós vamos monitorizar a FiO2 ideal para manter uma saturação periférica, como nós comentamos na semana passada, entre 90 e 92. Essa semana saiu um trabalho interessantíssimo no New England, falando que não havia inferioridade em eu manter um paciente saturando entre 90, 89, 92%, versus o modo mais convencional, chegando a 96, 97%. Nós vamos falar um pouquinho da relação PaO2 e FiO2, né, que é o que mede a nossa troca. O que é a troca? É o oxigênio efetivamente sair do alvéolo e cair na corrente sanguínea. Então, eu vou monitorizar o quanto que eu estou tendo de PaO2 na gaso e o quanto que eu estou tendo que dar de fração de oxigênio pelo ventilador. Aquilo que a gente sabe, eu estou dando oxigênio a 30%, 40%, 50%, etc. Falamos na semana passada de monitorizar a frequência para manter uma relação entre inspiração e expiração adequadas, ou seja, 1:2, 1:3. Se eu estou inspirando em 1 segundo, eu vou expirar em 2 a 3 segundos. Isso é uma relação 1:2 ou 1:3. E se eu tenho ou não as assincronias. Então, é isso que nós vamos monitorizar no ventilador. Nós vamos falar hoje de complacência, pressões, resistência, constante do tempo, alto PIP, e vamos falar um pouquinho de curvas, pressão-volume, alguns outros loops. Então, vamos partir para o que a gente vai monitorizar. Então, aqui trouxe para vocês só um conceito. Na ventilação espontânea, tá? Nós estamos aqui, ó, início da inspiração. Essa linha aqui, essa linha de baixo aqui, é a linha da minha pressão intrapleural, tá? Vocês podem ver que ela é negativa. E à medida que eu vou inspirar, ou seja, eu vou movimentar toda a minha musculatura da minha caixa torácica,
eu vou gerando uma pressão cada vez mais negativa na minha pleura, que vai gerar uma pressão negativa intrapulmonar, que vai gerar uma diferença de pressão e vai fazer o ar entrar. Então, é assim que a gente ventila quando nós estamos ventilando espontaneamente. Então, nossa pleura ela é negativa, ela fica mais negativa na inspiração e depois ela volta a ficar menos negativa para que o ar saia. Então, basicamente, a gente está o tempo todo ventilando em pressão negativa. E o que é chamado pressão transpulmonar é a diferença entre pressão entre dois espaços. Nesse caso aqui, pressão intrapleural e a pressão alveolar ou intrapulmonar. Quando eu coloco o paciente, então, em ventilação mecânica, eu viro tudo isso do avesso, porque eu passo a ventilar o paciente com pressão positiva. Eu empurro o ar para dentro do pulmão, para dentro dos alvéolos. Eu gero uma pressão positiva na inspiração e mantenho uma pressão positiva ainda no final da expiração, que é a chamada PIP. Tá? Então, na hora que eu estou inspirando, eu abri a válvula inspiratória, fechei a válvula ex, o ar vai entrar, gerando uma pressão positiva, e depois que acabou a inspiração, ocorre a ciclagem, vamos para a expiração, eu vou abrir a válvula expiratória, mas ela vai ficar parcialmente aberta ainda, porque ela vai continuar gerando a PIP lá dentro, vai continuar mantendo uma pressão. Para que eu consiga, então, essa pressão entrar e esse ar entrar, para que eu consiga, então, gerar um fluxo, lembrando que a gente comentou na semana passada que o fluxo é um movimento de uma massa de ar de um lugar para o outro, com uma certa velocidade. Então, eu falo em fluxo, eu falo em litros por minuto ou litros por segundo. Para eu gerar um fluxo, um movimento dessa massa, eu tenho que ter diferença de pressão entre dois pontos e que essa diferença consiga vencer a resistência. Né? Então, o meu ventilador gera uma pressão positiva, vai haver uma diferença de pressão, eu vou ter uma resistência para vencer, então, que é o que a gente vai chamar de componente resistivo. Principalmente aqui eu tenho todo o circuito, tenho tubos, eu tenho tubo orotraqueal, que aqui no desenho não está, mas eu tenho o tubo, tenho a traqueia, tenho todo o sistema de brônquios e bronquíolos que vão gerar uma certa resistência para essa passagem do fluxo. E depois eu tenho que vencer o componente de distensão, ou seja, o componente elástico, eu tenho que conseguir abrir o meu pulmão, tá? Para que o ar entre. É igual quando você vai encher uma bexiga, você tem que inicialmente vencer uma resistência e uma dureza da bexiga para você conseguir entrar aquele ar. Então, basicamente, vamos já pensando nesse conceito, vamos conversando com ele no decorrer da aula. Então, eu tenho um componente resistivo para vencer, eu tenho uma resistência, principalmente aqui do circuito, traqueia, tubo, e eu tenho um componente elástico, um componente de caixa torácica e de pulmão, que eu tenho que vencer para eu conseguir colocar esse ar para dentro. Então, vamos lá. Vamos analisar dessa curva de pressão, vamos ver aonde que estão essas pressões, onde é que estão esses componentes, como é que a gente vai ver. Aqui, lembrando, pessoal, o conceito da semana passada, essa daqui é uma curva, um paciente que está ventilando em VCV, ventilação controlada a volume. O fluxo é de onda quadrada, né? O fluxo é a velocidade do ar, então o ar abre a válvula inspiratória, o ar começa a ser soprado, né? De uma maneira constante. Começa a ter um fluxo de ar de uma maneira constante, uma mesma velocidade. Esse fluxo vai gerando um volume, o volume vai entrando, e para esse volume entrar, ele vai gerando uma pressão. Afinal de contas, a pressão ela é gerada uma vez que eu coloco um volume de ar, umas moléculas, alguma coisa, dentro de um continente, que nesse caso nós estamos falando do nosso pulmão. Então, vamos dar uma olhadinha nessa curva aqui. Então, a gente quer ver as pressões, nós vamos olhar, então, a curva de pressão. A pressão que foi gerada para entrar esse determinado volume de ar. Então, a gente está aqui, ó. É a mesma curva, né? Aqui entrou o volume, aqui o fluxo constante, o fluxo de onda quadrada, e a pressão subiu, e depois que acabou a inspiração,
ela cai de novo para a PIP, para o ar sair. E a gente vai fazer uma análise fazendo o seguinte, a gente vai fazer uma chamada pausa inspiratória. Quando eu faço uma pausa inspiratória, é como se eu enchesse o peito de ar e prendesse a respiração. Na hora que você prende a respiração, você fez a pausa inspiratória, nesse momento o fluxo está zero, não tem ar nem entrando, nem saindo, tá? Eu só tenho o ar que eu coloquei lá dentro, que nesse caso eu sei o quanto que é, porque eu falei que era para entrar, por exemplo, 500 ml, e o quanto de pressão esse ar lá dentro está fazendo para ele estar lá dentro do pulmão. Então, ou seja, o quanto... Deixa eu só tirar aqui o risquinho aqui, que isso aqui começa a aparecer do nada. Pronto. E o quanto de pressão que esse ar gerou para estar naquele pulmão. Então, o quanto que ele precisou de estender lá dentro. Então, aqui, quando eu faço a pausa inspiratória, eu vejo duas pressões. Eu vejo uma que chegou lá em cima, que foi a pressão que o ar precisou vencer para passar por todo o circuito. Então, ele passou pelo tubo, passou pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos, venceu toda a resistência do sistema, e depois que o ar entrou, eu fiz a pausa. Na pausa, eu não tenho ar nem entrando nem saindo. Então, não me importa aqui se o meu tubo é pequeno ou é grande, não importa se o meu paciente está em broncoespasmo ou não, porque o ar não está se movimentando. A única coisa que está mostrando aqui é a pressão gerada para aquele ar estar dentro daquele pulmão, tá? Que vamos chamar aqui em cima, aqui no pico, pressão de pico. E aqui, depois do tempo inspiratório, pressão de pausa ou pressão de platô, né? Então, como é que a gente tira isso daqui? Relembrando, eu estou ventilando em VCV, o meu fluxo está de onda quadrada, e eu vou apertar um botãozinho no meu ventilador, que está escrito pausa inspiratória. E vou segurar de 0,5 a 2 segundos. Então, habitualmente, a gente segura 2 segundos, mas alguns trabalhos já mostram que eu posso aferir em 0,5 segundos. Mas pode segurar 2 segundos para vocês verem adequadamente. Nesse meio tempo, nesses 2 segundos, eu vou ter o ar se ajeitando lá dentro do pulmão. Se tinha um alvéolo que foi mais fácil, ficou mais cheio, ele vai pegar e depois o ar vai passar para o alvéolo que não era tão fácil de entrar e acabou entrando. Então, esse é o ajuste do ar lá dentro, chama-se Penderluft, e o ar vai se assentando lá dentro e a gente vai ter a pressão de pausa sendo medida aqui no finalzinho dos 2 segundos que eu parei. Vou mandar aqui. E para que eu faço isso? Tá? Então, aqui é o mesmo gráfico, pessoal, mesmo gráfico desse daqui, só está separado de... Então, aqui eu estava vindo como uma pressão, aqui eu estava na PIP, aqui eu comecei a inspiração, aqui foi a pressão de pico inspiratória. Onde é que eu vejo essa pressão de pico? Daí, se vocês lembram na aula passada, eu falei, todo ventilador tem um sensor que mede a pressão na boca, é aquela pressão ali no começo do tubo. Então, essa é a pressão marcada como pressão de pico. Daí, fiz a pausa inspiratória, vou achar minha pressão de platô, depois de 2 segundinhos da pausa inspiratória, e depois que eu soltar, né, a pressão vai cair de novo para a PIP, e aqui ocorreu a expiração. Então, aqui vamos tirar alguns conceitos. Aqui foi a pressão necessária para vencer todo o sistema, resistência e encher o meu pulmão. Só que na hora que eu faço a pausa, eu estou vendo qual foi a parte da pressão que realmente eu precisei para encher o pulmão. Então, esse pedacinho aqui tem entre a pressão de pico e platô, foi o que eu precisei a mais para vencer somente a resistência do sistema. Então, a gente chama de pressão resistiva, a pressão necessária para vencer a resistência do sistema. E da pressão de platô para baixo, até a PIP, foi efetivamente a pressão que eu precisei para encher os meus alvéolos e manter aquele volume de ar lá dentro, que a gente vai chamar de pressão de distensão, ou pode ser chamada de pressão elástica, ou a mais queridinha driving pressure, né? Como é que eu calculo, então, pressão resistiva? Pressão de pico
menos pressão de platô. Como eu calculo a driving pressure? Pressão de platô menos a PIP. Tá? Então, consegui aqui dois conceitos que são muito importantes. O que é pressão de pico e pressão de platô. E vamos ver para que eles servem. Então, vamos lembrar do conceito de complacência. Complacência é a capacidade que eu tenho de adequar um determinado volume dentro de um continente, gerando uma certa pressão. Então, por exemplo, vamos ver a complacência da sua casa. Né? Então, se você morar numa casa de 90 metros quadrados, para 4 pessoas, tá ok. E se morasse aí 30 pessoas? A complacência não estaria muito boa, porque eu teria muita gente dentro de um espaço. Então, estaria uma pressão mais aumentada ali dentro. Vamos imaginar, então, uma complacência de uma... Vamos imaginar aqui, uma bexiga e um pneu que fossem do mesmo tamanho. Imagina uma bexigona, né? Essa bexigona, ela vai conseguir acomodar um ar, vou enchendo ela de ar, ela vai conseguindo acomodar esse ar, ela vai se distendendo, ela não vai ter tanta pressão lá dentro. O ar vai ficar mais confortável lá dentro. Tá? Então, ela tem uma boa complacência. Ela é capaz de acomodar uma boa quantidade de volume sem gerar tanta pressão lá dentro. Agora, imagine um pneu. E vamos tentar colocar que ele fosse do mesmo tamanho. Vamos tentar colocar a mesma quantidade. Para eu colocar a mesma quantidade de ar lá dentro, vai ser muito difícil, supondo que eles tivessem o mesmo tamanho. Eu teria que fazer muita pressão, e geraria muita pressão lá dentro, para colocar a mesma quantidade de ar, porque ele é duro. Ele tem uma baixa complacência, né? Então, a complacência é a capacidade de eu acomodar um determinado volume sem gerar uma pressão tão alta. Então, quando eu falo de um pulmão molinho, é um pulmão que eu consegui colocar o volume desejado lá dentro, 6 ml por quilo, às custas de uma pressão mais baixa. Né? E um pulmão duro, para eu colocar a mesma quantidade de volume, ou às vezes até menos, eu precisei de muito mais pressão. Né? Então, o pulmão duro é a baixa complacência. Pulmão molinho é a alta complacência. Os grandes exemplos que a gente tem na clínica do pulmão molinho é o DPOC, é um pulmão enfisematoso, né? Um pulmão, normalmente os pacientes têm a capacidade são pulmões hiperinsuflados, né, por causa de todo o componente de broncoconstricção crônica que eles têm, né? Então, é um pulmão molinho, um pulmão que, se você for colocando ar lá dentro, ele vai entrando. E o grande exemplo de pulmão duro, do outro extremo, é o pulmão de SARA, ou COVID. Os pulmões que têm comprometimento de fibrose, principalmente na membrana alvéolo capilar, são pulmões duros, que você vai colocar um voluminho, gera muita pressão. Ou eu estou ventilando a pressão, PCV, o volume que entra é muito pouquinho. Né? Então, são os dois extremos que a gente vai trabalhar. E o que é elastância? Quando vocês ouvirem falar de elastância, é o inverso da complacência. Então, é a tendência a retornar à pressão inicial. É o efeito do elástico. Eu estiquei o elástico, ele vai voltar. Então, quanto mais duro esse elástico, mais rápido ele vai voltar à sua posição inicial. Quanto mais mole o elástico, então imagina um elástico bem velhinho, ele volta, mas ele volta mais lentamente, não tão rápido quanto o elástico bem durinho. E como que eu vou calcular a complacência? Nós vamos calcular a complacência dita estática. Por que estática? Porque eu vou calculá-la com fluxo zero. Não vai ter ar andando nem para lá, nem para cá. Fazendo uma conta de volume corrente, dividida pela pressão de platô, menos a PIP. Ou a driving pressure, né? Então, eu vou pegar e vou ver. Vou pegar o volume que eu coloquei lá dentro e vou dividir pela pressão que esse volume gerou. Então, se eu conseguir colocar bastante volume às custas de uma baixa pressão, eu vou ter uma complacência alta, né, cujo valor normal gira em torno de 80 a 100 ml por centímetro de água. Se eu coloquei pouco volume
às custas de uma alta pressão, eu vou ter uma complacência baixa. Tá? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, para vocês, um exemplo de complacência baixa. Olhem só essa parte aqui. Eu estava ventilando meu paciente com volume e estava gerando uma alta pressão, né, naquela curva de pressão. Poxa, eu estava dando volume e a pressão estava indo muito alta. E eu quero saber o que está acontecendo. Então, eu faço uma pausa e vou separar. E vou ver o que precisou de pressão para vencer a resistência e o que está precisando de pressão para manter o ar lá dentro do alvéolo. Então, aquela minha pressão que estava sendo alta e o volume, que às vezes nem era tão adequado assim, estava sendo uma pressão alta às custas de uma necessidade de pressão alta para manter esse volume lá dentro. Ou seja, a complacência baixa. Muita pressão para colocar o volume lá dentro. É o pulmão duro, é o pneu, né? Que pode ser SARA, COVID, ou então pode ser uma situação que eu tenho menos pulmão, né? Tenho pneumotórax, hemotórax, né? Atelectasias, ou às vezes eu já estou hiperinsuflado, já tem tanto ar lá dentro que não cabe mais, né? Isso pode acontecer também. Então, isso aqui é um exemplo para que serve fazer essa pausa, e eu vou ver se a pressão está alta, é porque minha complacência está ruim. E aí, depois a gente vai ver como que a gente resolve esse problema de complacência nas próximas aulas. Resistência agora. Então, resistência, né, ela é diretamente proporcional a uma diferença de pressão. Então, preciso haver uma diferença de pressão para eu querer ter um fluxo de ar, para ele ter uma determinada resistência. E ela vai ser inversamente proporcional ao fluxo. Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, imagina ter uma sala cheia de aula e eu tenho uma porta. Essa porta oferece uma resistência à passagem das pessoas, tá? Mas vamos supor assim que passe uma pessoa de cada vez, um fluxo baixo. Eu praticamente não vou ter resistência nenhuma, a porta não vai me barrar. Mas e se todo mundo quiser sair ao mesmo tempo, tiver um fluxo alto? A mesma porta, que, né, vai precisar de uma pressão, a mesma resistência, uma alta pressão para a passagem desse povo pela porta, né? Então, é assim que a gente tem que pensar na parte de ventilador. A gente tem tubo, a gente tem traqueia, a gente tem brônquios, que vão causar uma certa resistência por si só. Existe uma lei que, num sistema tubular, chama lei de Puiseux. No sistema tubular, a resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Ou seja, quanto menor o raio, tá, maior a resistência que ele vai causar. Então, é muito mais difícil eu passar num canudinho do que num cano de PVC, né? Aquela mesma, ainda mais se eu estiver mantendo a mesma velocidade daquela massa de ar. Então, resistência, como é que eu vou calcular? Resistência, eu vou pegar, é uma diferença de pressão dividido pelo fluxo. Então, eu vou pegar a diferença de pressão que eu precisei para vencer o meu componente resistivo. Lembrem, pressão de pico menos pressão de platô, vulgo pressão resistiva. E vou dividir pelo fluxo que eu estou usando naquele circuito, em litros por segundo. Então, vocês lembram que eu falei que em ventilação VCV eu colocava um fluxo de 30 litros por minuto ou 60 litros por minuto. Isso equivale na conta, 60 litros por minuto a 1 litro por segundo. Então, eu colocaria 1 litro por segundo aqui na conta, se eu quiser fazer essa conta à mão. Se eu estiver usando 60 litros por minuto, ele vira 1 litro por segundo e ele entra aqui na conta. Né? E a resistência normal vai de 4 a 10. Então, voltando àquele nosso exemplo, se a minha pressão estiver muito alta nas vias aéreas, e eu fizer uma pausa, e a minha pressão de platô estiver baixinha, quer dizer que a minha pressão resistiva está muito alta. Em consequência, a minha resistência está alta também, né? Já que elas são diretamente proporcionais, pressão resistiva e resistência. E o que pode causar aumento da resistência?
No paciente, broncoespasmo, secreção, ou então alguma alteração no meu circuito, líquido no circuito, rolhas, dobraduras no tubo, né? Às vezes está dobrado, pendurado. Então, isso tudo está causando com que diminua o raio de todo o sistema, causando resistência aumentada. E aí, cada coisa eu tenho que avaliar. Como é que eu vou avaliar isso aqui? Beira-leito. Eu vou olhar o tubo, ver se não tem uma rolha no tubo, ver se o tubo não é muito pequeno, não é inadequado, ou se ele não tem secreção, ou vou auscultar esse paciente e ver se ele não tem broncoespasmo. E assim eu resolvo o meu problema de pressão alta nas vias aéreas. Se eu estou ventilando a VCV, a pressão vai estar indo muito alta, para entrar aquele mesmo volume. E se eu estou ventilando em PCV, a mesma pressão está gerando um volume muito baixo, né? Então, eu tenho que resolver esse problema identificando onde ele está. Então, o que a gente já falou? O que é pressão de pico? Então, a pressão máxima nas vias aéreas. Eu venci a resistência e eu mantive meus alvéolos abertos. Eu vou, idealmente, para manter aqueles parâmetros de ventilação protetora, mantê-la até 40 a 45 centímetros de água. Já vi o que é pressão de platô. Faço a minha pausa inspiratória, meço a pressão de platô no final, e ela vai me dar o componente, o tanto de pressão necessário para manter meus alvéolos abertos com aquele determinado volume, né, que eu determinei. Vou tentar mantê-la abaixo de 30 centímetros de água. Isso é ventilação protetora. E vimos o que é driving pressure, ou pressão de distensão, que é a diferença entre a pressão de platô e a PIP, tá? Que ela é a pressão efetivamente que está abrindo o meu alvéolo. Então, ele está saindo da PIP, está indo para a pressão de platô. Imagina a bexiguinha do alvéolo saindo da PIP, indo para a pressão de platô. Por isso que ela chama de distensão, porque é a pressão que eu distendi o meu alvéolo. Está relacionada ao estresse e o strain. O estresse, o que é? É a pressão que eu coloquei dentro do alvéolo, e o strain é a deformidade que essa pressão, esse aumento de pressão numa frequência cíclica vai gerar o meu alvéolo. Então, eu tenho que manter essa driving pressure, ou seja, platô menos a PIP, menor que 15. E da onde veio isso? Houve um trabalho que foi um marco aí na parte de ventilação mecânica, em 2015, que inclusive um dos autores foi um brasileiro chamado Marcelo Amato, que eles compararam, que naquela época muito se falava em pressão de platô abaixo de 30, pressão de platô abaixo de 30. Então, eles compararam um grupo de pacientes que tinha mantido a mesma PIP, observem aqui, em pretinho é a PIP, e foi gradativamente aumentando a pressão ofertada acima da PIP, ok? Então, a pressão ofertada acima da PIP, o delta de pressão foi gradativamente sendo aumentado, né? Ou seja, pressão de platô menos a PIP. Compararam esse grupo com um outro grupo, onde eu mantinha a minha pressão acima da PIP, ou seja, a driving pressure, platô menos a PIP fixa, e eu ia gradativamente aumentando a PIP, às custas de aumentar uma pressão inspiratória final. E compararam com o terceiro grupo, aonde eu ia gradativamente aumentando a PIP e reduzindo a minha pressão de distensão, tá? Mantendo a minha platô estável. Então, o que eles viram aqui? Se eu mantivesse a minha driving pressure aqui, que foi mantida em 15, estável, e fosse aumentando a PIP, mesmo com o aumento da pressão de platô, não houve alteração na mortalidade desses doentes. Mas no grupo em que, mantendo a PIP constante, mas aumentando a driving pressure, a diferença entre a pressão de platô, e a PIP, houve um aumento de mortalidade. Então, mesmo que eu tivesse com a minha pressão de platô até 30, eu já tinha um aumento na mortalidade nesses doentes. E ainda observaram que no grupo de doentes onde eles foram recrutando e aumentando a PIP,
e conseguindo, a partir do recrutamento, ou seja, eu pegando unidades alveolares, conseguindo trazer elas para dentro do movimento da ventilação, a partir do recrutamento, eu conseguia diminuir o volume, perdão, a pressão, e conseguir, com isso, diminuindo o driving pressure, reduzir a mortalidade desse grupo, né? E o valor que eles conseguiram plotar era de 15. Então, a gente coloca assim, que a driving pressure deve ser mantida para a ventilação protetora em até 15 centímetros de água. A partir daí, eu posso já estar trazendo lesão para meus pacientes. E agora vamos falar da famosa equação do movimento. Né? Ela também, vocês vão ver que ela é bem tranquilinha. Então, a gente acabou de ver que eu estou ventilando meu paciente em volume controlado, não está fazendo esforço, meu paciente não está entrando, ele não está fazendo frequência nem nada. E eu vou pegar e vou ver minha pressão, eu vou fazer minha famosinha pausa inspiratória, certo? Então, o que a equação do movimento traz para a gente, né? Ela só me fala assim, este valor aqui de pressão total nas vias aéreas que eu estou medindo, se eu vier para cá, estou medindo esse valor aqui de pressão total, nada mais é do que este pedacinho mais este pedaço mais este pedaço. Então, como que eu posso escrever isso numa equação? A pressão total nas vias aéreas é este pedacinho, que é a pressão de pico menos a platô, que a gente chama de pressão resistiva, mais este pedaço, que é a pressão de distensão, que é a pressão de platô menos a PIP, esse pedaço aqui, né? Mais a PIP. Então, essa é a famosa equação do movimento, né? Então, a pressão total é este segmento, mais este, mais esse. Pressão resistiva, mais pressão de distensão, mais PIP. Ok? E para que ela serve? Serve para eu fazer as mesmas análises. Lembra no começo da aula que eu falei que a gente está ventilando aqui em pressão negativa? Né? Pressão positiva não é natural para a gente. Então, quanto menos pressão eu puder usar para ventilar o meu paciente, melhor. Quanto menos, melhor, né? Às vezes o pessoal fala assim, tem parâmetros mínimos, tem pressão de 7 e tal. Se eu pudesse ventilar menos ainda, é melhor, né? Então, se eu tenho uma pressão aumentada nas vias aéreas para eu colocar aquele volume, eu preciso achar onde está o problema. Eu posso analisar o gráfico ou analisar a equação. Como é que a gente vai analisar essa equação? Ora, se a pressão nas vias aéreas é a pressão resistiva mais a pressão de distensão mais a PIP, e a fórmula da minha resistência é pressão resistiva dividida pelo fluxo, se eu jogar o fluxo para cá, eu fico que pressão resistiva é igual a resistência vezes fluxo. Se eu pegar esse outro pedacinho aqui, que é a pressão de distensão, se eu olhar a fórmula de complacência, se a minha complacência, nós já falamos que era volume corrente. Se eu não falei especificadamente, me perdoe, mas a fórmula é essa, volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP. Se eu pegar e trocar aqui de lugar, eu posso ver que pressão de distensão é volume corrente sobre complacência. E a PIP, né? Considerando que passei a PIP total. Se a gente tiver uma PIP, uma auto-PIP, uma PIP intrínseca, ela vai ter que entrar aqui também. Mas eu vou falar dela no final da aula. Então, é a PIP total que eu estou ofertando para o meu doente. Ok? Então, essa equação toda vai me ajudar como? Puxa, se eu estou precisando ventilar meu paciente com uma pressão muito alta, onde é que será que está o problema? Vamos juntar tudo. Será que eu tenho uma alta resistência no meu sistema? Resistência alta vai gerar uma pressão alta. Será que eu tenho um tubo pequeno? Será que eu tenho uma rolha? Será que eu tenho um broncoespasmo? Será que eu estou ventilando com fluxo excessivo para esse doente? Será que nesse caso 60 litros por minuto não está demais? Se eu reduzir um pouquinho o fluxo, será que eu reduzo essa pressão? Vamos ver se é esse caso. Será que eu estou ventilando com volume excessivo para esse doente nessa hora?
Poxa, Carol, mas você não falou que 6 ml por quilo tá bom? Mas nós vamos ver nas próximas aulas que existe um conceito chamado baby lung. Às vezes eu posso ter tanta lesão no meu pulmão que a minha área funcional de pulmão é muito menor do que aquela que eu imagino. 6 a 8 ml por quilo seria de um pulmão inteiramente saudável. Mas se eu tiver um comprometimento de 50% do meu pulmão, será que eu não preciso ventilar com menos ainda? Né? E será que nesse caso a minha pressão está alta porque o meu volume está alto? Ou a minha complacência está baixa, eu estou ventilando um pneu, meu pulmão está duro, um pulmão de SAR. E aí eu vou ter manobras, como, por exemplo, recrutamento, ou mini recrutamento, que nós vamos falar em próximas aulas, para tentar resolver esse problema de complacência. Ou, às vezes, é um pneumotórax, o paciente estava ventilando super bem até ontem, de repente está assim, o que aconteceu? E aí eu faço um raio-x, faço um exame, uma ausculta, um ultrassom, e descubro que ele fez um pneumotórax, de repente ele perdeu metade de pulmão funcional, né? Ou a PIP, no final das contas, que pode estar influenciando isso, ou é uma auto-PIP, né? O que é uma auto-PIP? O paciente está guardando o ar lá dentro, então na hora que vai sair o ar não sai totalmente, ele começa a ficar lá dentro um arzinho que pode estar gerando. Então essa serve a equação do movimento, ela tem que ser medular. Eu bato o olho ali na ventilação mecânica, e se a pressão está alta, né? Poxa vida, minha pressão está indo até 45, a gente não queria que fosse até 45, o que está acontecendo? E aí você faz a sua pausa inspiratória, faz a análise da mecânica e tenta encontrar o problema. Porque quaisquer desses valores elevados vão gerar lesões relacionadas à ventilação mecânica. Pressões elevadas podem estar relacionadas a barotrauma. A gente vai ver pneumomediastino, pneumotórax, tá? Pode causar volutrauma, que também vão causar, volumes elevados também vão causar lesões inflamatórias ou pneumotórax, autoelectrauma, que são... Nós vamos discutir mais à frente, mas tudo isso aqui elevado, tudo isso a mais causa lesão. Tudo isso porque a gente não foi feito para ventilar em pressão positiva. Nossa ventilação normal é negativa. Então, quanto mais gentil, mais protetor a gente puder ser, melhor. Então, vamos olhar um pouquinho para o ventilador, né? Já falamos, então, da curva. Aqui, há um paciente que está ventilando em BCV, o fluxo está para baixo, mas já falamos das curvas. Vamos dar uma olhadinha para os loops. Para que eles servem, né? São ferramentas utilíssimas, assim, para a gente. Se você pega a manha do loop, você chega de manhã, dá aquela olhada na UTI, você já aponta, aquele paciente está com aquilo. Aí vão falar, nossa, como é que ela sabe, né? Pô, você pega as manhas de só bater o olho que você já vê. Então, o loopzinho mais queridinho que tem é a curva PV. É uma curva que vê ventilação e volume, pressão e volume, né? Curva PV. Então, é uma curvinha que correlaciona a pressão necessária para gerar um determinado volume. Nesse caso, então, nós estamos falando de pressão nas vias aéreas. Aqui partiu do zero, mas eu podia estar partindo aqui da frente um pouquinho da PIP. Então, eu vou gerando uma pressão, gerando uma pressãozinha, e aí meu voluminho vai subindo, e de repente ele começa a subir, volumão, né? Como que é isso aqui, gente? Sempre gosto de lembrar da bexiga. Quem já encheu uma bexiga com a boca, né? Pegou uma bexiguinha de festa de aniversário e já encheu, sabe como é chato fazer isso com a boca. Você pega a bexiguinha, você tenta lá dar uma mexidinha nela, não adianta nada, você vai tentar soprar. No começo, você faz maior força, você gera uma alta pressão, mas não tá entrando nada de volume. É esse comecinho aqui. Eu tô andando aqui, ó, na pressão, mas o volume ainda não tá entrando quase nada. É o comecinho da bexiga. Aqui, ó, tô andando, eu já cheguei aqui, parti aqui desse zero, cheguei aqui no 10 de pressão, e o volume não entrou nada ainda. Esse é o começo da bexiga. De repente, a bexiga começa a encher, né? Tuf, ela começa a encher. E é exatamente o que acontece com o nosso pulmão. Eu vou vencendo inicialmente a pressão para eu abrir, para eu entrar e começar a distender meus alvéolos. A partir de um certo momento, o ar começa a entrar com mais facilidade. Então, vocês podem ver a partir deste ponto aqui, que eu andei pouco na linha da pressão,
e muito na linha do volume. Então, essa zona aqui é minha zona de melhor complacência, lembre? Menor pressão, maior volume. Maior volume, menor pressão, maior complacência, tá? E essa curva serve para eu bater o olho e já saber como é que está a complacência. Então, se eu estou com uma curva deitada aqui, assim, ó, se ela está andando aqui embaixo, aqui, nesse caso aqui, seria essa amarelinha, mais baixa de todas. Se ela está andando aqui embaixo, quer dizer que eu estou precisando de muita pressão para pouco volume. O pulmão duro, muita pressão, pouco volume. Tá muito difícil de abrir, a complacência tá ruim. E se ela estiver andando aqui para cima, ou seja, andou pouco na pressão e muito volume, é uma curva boa, de ótima complacência. Seria, nesse caso aqui, a verdinha, a melhor complacência aqui nesse exemplo aqui. Então, você tem a amarelinha aqui que está pior e a verdinha aqui que está melhor. Certo? Então, bati o olho nessa curva, eu consigo entender como é que está a complacência daquele sistema. E tiro mais uma outra informação. Então, assim, se eu estiver ventilando com ela muito pontudinha para cá, se ela estiver fazendo essa carinha aqui de biquinho de passarinho aqui, significa que eu venci o início da bexiga, né? Tava duro aqui para a bexiga encher, eu venci aquela resistência inicial, abri a bexiga, foi fácil aqui eu precisei fazer pouca força, pouca pressão, entrou um volumão, e de repente a minha bexiga encheu, e ela ficou totalmente cheia. A partir desse momento que a bexiga ficou cheia, eu vou precisar, para colocar mais ar lá dentro, voltar a fazer força. Daí já não cabe mais. Então, eu volto a fazer pressão e entra pouco volume. Então, isso aqui é a zona de distensão. Se eu estou entrando aqui, se a minha curva está vindo para cá, eu estou distendendo o meu pulmão no final da inspiração. E isso pode gerar lesão também. Vai gerar lesão por volume, tá? Então, só de bater o olho, essa curva já traz essas informações. Uma outra curva legal da gente ver é a curva volume e fluxo. É aquela curvinha que correlaciona o fluxo, que é a velocidade do ar, com o volume que está entrando. Então, olha um exemplo legal aqui, ó. O volume partiu de 0 e foi aqui para cima é inspiração. O fluxo subiu, fez uma onda quadrada, se manteve em 40 litros por minuto, depois ele caiu. Nesse interim, entrou 500 ml. Aí aqui para baixo é expiração. E olha o que está acontecendo. O fluxo começou a sair mais rápido, perdão, o volume começou a sair mais rápido, ou seja, ele saiu com uma velocidade aqui alta e começou a diminuir sua velocidade, mas opa, ele não saiu todo, porque só saiu 400 ml. Onde é que ficou o resto? Né? Porque se entrou 500, tem que sair 500, certo? Então, aqui, por exemplo, eu posso estar tendo dois problemas. Ou está acontecendo aprisionamento de ar, e o meu volume todo não está saindo, está ficando lá dentro, e isso vai começar a juntar lá dentro e vai começar a dar um problema, chamar auto-PIP, e depois começa a dar outros problemas. Ou então tem o vazamento, ele está saindo por algum lugar. Eu posso bater o olho aqui e já dizer, tem um vazamento no circuito, vai lá procurar. Ou é um circuito mal encaixado, ou é um furinho, que isso pode estar acontecendo. Só de bater o olho de longe você já sabe. E aqui é que legal, né? É a mesma curva, tá, pessoal? Subiu o fluxo de onda quadrada, que o ar entrou bem, mas na hora de sair, né? Saiu bem rapidinho no começo, ó. Quando eu comecei a expirar, o ar começou a sair rápido, o fluxo foi direto para cá, que deve ser, vamos supor assim, menos 50, menos 60, mas daí ele começa a sair de uma maneira mais curva, começa a sair com uma curvinha, uma curvatura para cá, né? Uma concavidade. Ou seja, a velocidade de saída começa a perder força, a velocidade de saída. Se está difícil sair o ar, ele entrou com pressão positiva, mas para sair está difícil, é porque eu tenho obstrução ao fluxo. Então, eu posso estar falando aqui de um broncoespasmo. Tá? E aqui foi um exemplo de pós-broncodilatador
como o fluxo desceu mais linearmente, de uma maneira mais contínua. Então, só de bater o olho, se tiver uma concavidade assim muito acentuada, ou seja, a velocidade do fluxo começa alta, mas já cai, e o fluxo sai mais devagar, eu posso estar falando de um broncoespasmo, né? Uma obstrução à saída de fluxo. Só de bater o olho ali, a gente já sabe o que precisa fazer. Um conceito, pessoal, que está se falando muito hoje em dia, é o Stress Index, que só de bater o olho também na curva, a gente consegue ter uma ideia da complacência desse paciente. Então, aqui eu estou falando de uma curva de pressão, aquela mesma curvinha que a gente estava fazendo a pausa inspiratória, ok? Só que aqui está sem a pausa. E ela está um pouquinho mais inclinada, porque eu estou usando um fluxo bem baixinho aqui. Então, eu baixo meu fluxo, o ar está entrando, só que mais lento um pouquinho, a minha pressão está subindo lentamente à medida que o ar está entrando. Então, eu estou vencendo todo o meu componente resistivo e estou mantendo o ar lá dentro. Então, se eu tiver uma curva assim, com uma subida linear da pressão à medida que o volume entra, se o volume está entrando constante e a minha pressão também está subindo de maneira constante, quer dizer que a minha complacência não varia, tá? Mesma complacência durante todo o processo inspiratório. Agora, se eu tenho uma curva assim, inclinadinha, então vamos por aqui, o ar está entrando, o volume está aumentando e a minha pressão estava subindo. Chega um dado momento que o volume continua a entrar, mas a minha pressão não sobe mais tanto. Opa, né? O volume entrou, mas a pressão não subiu tanto. Isso significa que melhorou, né? Não é melhor? Mais volume e menos pressão? Ou seja, o volume que entrou conseguiu recrutar um pouquinho de pulmão, provavelmente algumas atelectasias, algumas coisas mais na base que estavam mais fechadinhas, e eu passei daquela fase difícil de encher a bexiga para uma fase facinha de encher a bexiga. Pouca pressão, vê que a pressão não variou tanto aqui, e o volume está entrando. Então, eu tenho um pulmão passivo de recrutamento. Eu consigo, então, melhorar esse pulmão para as próximas vezes, para eu manter esses alvéolos abertos e para eu ficar trabalhando com a bexiga só na parte fácil dela. Eu não quero ficar enchendo a bexiga toda vez do zero. Eu quero trabalhar com a bexiga só na parte fácil dela. Então, aqui eu posso olhar isso aqui e ver, poxa, aqui eu consigo trabalhar com esse paciente, que nós vamos fazer talvez umas próximas aulas, consigo recrutar esse pulmão. Ou então o contrário pode estar acontecendo. O volume está entrando, lembra que a gente está falando em VCV, e o fluxo é constante. O volume está entrando. E a minha pressão estava subindo, e de repente ela começa a subir mais ainda, mais íngreme, né? Eu viro a pontinha para cima. Ou seja, mais pressão para o volume que estava constante. Minha bexiga encheu. E eu estou ainda enfiando mais volume lá dentro. Mais pressão. Eu já estou hiperdistendido e eu estou colocando mais volume lá para dentro. Então, esse é o conceito do Stress Index. Lá no meu serviço, a gente baixa o fluxo para 30 ou 20, em alguns serviços já vi até menos, litros por minuto, e a gente observa a variação da curva de pressão para ver se é um pulmão recrutável, daí a gente vai fazer as manobras que nós vamos falar nas próximas aulas, ou se eu estou fazendo hiperdistensão. Hiperdistensão, eu tenho que reduzir o volume que eu estou usando. Tá? Vamos falar um pouquinho da expiração, turma. O fluxo expiratório, ele é passivo. Ninguém faz força para o ar sair, lembra? Eu conto para o meu ventilador, eu programo ele como que ele vai trocar do ins para esse. Aí, ou passa um segundo e ele troca, ou entrou um volume determinado e ele troca, mas ele só abre a válvula expiratória. O paciente não deve fazer força, isso não tem que acontecer, se isso estiver acontecendo é uma sincronia para o ar sair, ninguém fica, né, soltando o ar, e o ventilador não aspira, né? Então o ar tem que sair de uma maneira passiva. E como que ele acontece?
Primeiro, pela elastância, que a gente já falou, que é a tendência de eu voltar para a minha posição inicial. Então, eu insuflei o pulmão, ele tem que tender a voltar para a sua posição inicial. Quanto mais, né, imaginando um elástico, quanto mais duro o elástico, mais rápido ele volta. Quanto mais mole o elástico, mais devagar ele volta. Então, um pulmão de SARA volta rapidinho, um pulmão de DPOC volta devagar, né? E acontece por uma diferença de pressão, já que eu enchi, está cheio de ar lá dentro, o ar começa a sair, né? Então, inicialmente eu tenho uma grande diferença de pressão, à medida que o ar vai saindo, essa diferença vai diminuindo. E eu tenho que garantir que eu tenha tempo para isso acontecer. Por isso que nós discutimos na semana passada sobre a relação IS, né? Que idealmente ela tem que estar em torno de 1:3. Ou seja, se a minha inspiração foi de 1 segundo, a minha expiração tem que ser de 3. Né? Se a minha inspiração foi de 0,5, minha expiração vai ser de 1,5. Né? E esse fluxo de ar vai sair de uma maneira mais fácil ou mais difícil, de acordo com a complacência, ou seja, que a gente acabou de falar. O elástico mais duro, ou seja, a complacência pior, vai voltar mais rápido, vai sair mais fácil o ar. O elástico mais mole, a complacência melhor, o ar tende a sair um pouquinho mais devagar. E resistência. Se eu tiver uma resistência ao fluxo, ou seja, eu tenho um broncoespasmo, eu tenho um DPOC, vai ser mais difícil para o ar sair. Daí vem um conceitozinho, né, que chama constante de tempo. Né? Vamos aqui a mesma curva, ó, tô em VCV, fluxo de onda quadrada, o volume entrou, aqui no amarelinho, e o volume saiu, aqui no rosa, né? Todo mundo tem 5 constantes de tempo. Então, se eu pegar essa saída do volume aqui, eu consigo dividir isso em 5 partes iguais, né? Todo mundo tem 5 constantes de tempo. Na primeira, na segunda e na terceira, então, só para exemplificar, se a minha expiração está demorando 5 segundos, para ficar fácil a conta, eu vou ter 5 constantes de tempo de 1 segundo. Se a minha expiração está demorando 2,5 segundos, eu vou ter também 0,5 partes, 5 partes de 0,5 para sair o ar. E na primeira, na segunda e na terceira, que são essas 3 primeiras aqui, já sai quase tudo, né? Então, eu consigo calcular isso daqui, fazendo uma conta de resistência vezes complacência, dividido por 1000, só para igualar as unidades. Resistência vezes complacência, então, tenho a minha constante de tempo. E se eu der para o paciente pelo menos 3 constantes de tempo, já vai dar para o ar sair. Então, poxa, para que tudo isso? Vamos supor assim que eu tenho um paciente com DPOC. É um pulmão mole, ou seja, a complacência dele é alta, então vamos supor que ela seja de 100. Mas a resistência dele é alta também. Então, vamos supor que ele está com uma resistência alta de 10, né? 100 vezes 10 dá 1000, dividido por 1000 para igualar as unidades, porque a complacência ela está em volume de ml, dividido por centímetros de água, e a resistência ela está em litros. Lembra que eu falei, porque a gente vai calcular em litros por segundo? Então, eu divido por 1000. Então, para esse paciente, nesse momento, a minha constante de tempo seria 100 vezes 10, 1000, dividido por 1000, dá 1. Então, cada constante de tempo é 1. Esse paciente que eu estou dando um exemplo, ele precisa de 3 segundos, no mínimo, para o ar sair todo. Então, aqui, por exemplo, ó, um paciente normal, e esse paciente que a gente falou agora, ele precisa de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, no mínimo, para sair quase todo o ar que entrou. Né? Então, eu preciso garantir pelo menos 3 segundos de expiração. Tá? Para que serve isso? Se eu não estiver garantindo 3 segundos de expiração para ele, nesse caso aqui, ele vai começar a aprisionar o ar. O ar não vai sair todo e vai ficar lá dentro.
na próxima não vai sair todo e vai ficar um pouquinho lá dentro. E aí ele vai causando o que a gente chama de auto-PIP. É um ar lá dentro, né? E isso daí tem várias consequências, tanto respiratória, porque eu tenho muito ar lá dentro, como hemodinâmica, né? Quanto mais pressão dentro do tórax, menos pressão de retorno, né? Então eu tenho menos retorno venoso. Isso vai gerar um comprometimento até no meu débito cardíaco e no funcionamento do meu ventrículo direito. Então isso não é legal. Certo? O que eu fiquei devendo para vocês da semana passada? Alguma avaliação aqui mais fina, uma avaliação um pouquinho mais fina do PCV. Tudo que a gente falou até agora, a gente estava fazendo as análises em VCV, né? Coloquei em fluxo de onda quadrada, fiz a pausa inspiratória, medi a minha pressão de pica, minha pressão de platô, né? Medi meu driving pressure. Será que eu consigo fazer uma avaliação também em PCV? Né? Às vezes eu posso avaliar aqui sem ter que mudar o modo do meu paciente estar ventilando. Né? Então, lembrando aqui que na PCV eu ofereço uma pressão constante na via aérea durante um tempo inspiratório que eu determinei acima da PIP. Então, o fluxo vai ser sempre desacelerado, tudo que está para cima é ar entrando, que está para baixo aqui da curva é ar saindo, né? Então, o ar entra mais rápido, ele continua entrando, mas uma velocidade um pouquinho mais lenta. Então, eu variando a minha pressão, eu vou ter um fluxo também variável, pode ver que está aumentando aqui, já que eu aumentei a pressão, e vai gerar um volume maior também, né? Então, é assim que eu vou ajustar a minha PCV. E qual que é o volume? 6 a 8 ml por quilo de peso predito, ou, no caso de um paciente mais grave, 4 a 6. O que eu posso fazer de ajuste, então? Como é que eu sei, então, qual que é o tempo inspiratório daquele doente? Cada pessoa tem um tempo inspiratório, né? Todo mundo quer 1 segundo, né? Nós mesmos aqui estamos variando bastante nosso tempo inspiratório, eu principalmente. Então, aqui, nessa primeiro exemplo aqui, nós temos um paciente ventilando com uma PIP de 5, está indo até 30, então eu tenho aqui um 25 de pressão sobre a PIP, neste caso, e um tempo expiratório curtinho. Observem a curva de fluxo. A curva de fluxo, aqui fluxo entrando, fluxo continua entrando, porém um pouquinho mais devagar. E de repente aqui em cima, eu já terminei, porque eu determinei que o meu tempo seria curtinho aqui, 0,5 segundos, por exemplo. Vejamos, pessoal. Para eu ter um fluxo, lembre que eu preciso ter uma diferença de pressão. Eu tenho uma pressão ofertada pelo meu ventilador e uma pressão dentro do alvéolo. Enquanto eu tiver uma diferença de pressão, eu vou ter fluxo. Imaginem uma mangueira, pega um pedacinho de mangueira com água lá dentro. Se eu igualar a mesma altura, eu não vou ter fluxo, mas se eu subir uma mais que a outra, eu vou gerar uma diferença de pressão e vou gerar um fluxo. Então, para eu ter fluxo, eu preciso ter a diferença de pressão. Mas se meu fluxo aqui ainda não zerou, não chegou até o fim, quer dizer que eu ainda tinha, neste ponto, diferença de pressão. Ou seja, o meu sistema, como vocês podem ver aqui na linha azul, os meus alvéolos não recebeu toda aquela pressão que eu tinha programado. Ok? Então, se meu fluxo não zera, eu ainda não recebi toda a pressão que eu tinha programado. Como é que eu posso ajustar isso? Observem, mantendo a mesma pressão, neste exemplo, e aumentando o meu tempo inspiratório, olha a diferença aqui, eu tenho mais tempo inspiratório que aqui, correto? O meu fluxo foi quase a zero, e eu ganhei, vejam, volume, né? Então, se aqui eu estava ganhando no máximo aqui uns 350, aqui eu cheguei a ter quase 500 ml de volume, com a mesma pressão ofertada. Por quê? Aqui o ar continuou entrando, continuou havendo fluxo, a pressão dentro dos meus alvéolos quase se igualou aqui, e eu acabei ganhando mais volume.
Isso aqui deixa o paciente mais confortável um pouquinho para ventilar, né? Está dentro do tempo inspiratório que ele quer. E nesse exemplo aqui, pessoal, me permitiria, inclusive, reduzir um pouquinho a pressão para que o volume estivesse adequado para esse paciente. Então, eu conseguiria, neste exemplo, ventilar com menos pressão do que neste exemplo. E lembrando que a gente quer sempre o mínimo possível de pressão que eu possa colocar nesse sistema. Então, se o meu fluxo efetivamente chega a zero, a gente tem uma situação parecida com a pausa inspiratória. Tá? Se o fluxo for a zero, a pressão que está lá é a pressão que está sendo necessária para manter aquele volume X dentro dos alvéolos. Então, eu posso, em PCV, se o meu fluxo foi a zero, dizer, então, que esta pressão é a drive pressure, pressão de platô menos a PIP. Podemos ser bem mais criteriosos, fazer até uma pausa inspiratória. Geraria um platôzinho aqui um pouquinho mais baixo do que a pressão aqui que nós colocamos, a pressão controlada. Mas eu posso aqui usar para modo de monitorização, para saber se eu estou ventilando meu paciente com uma ventilação protetora, verificar aqui quanto de pressão que eu estou dando acima da PIP. Se o meu fluxo está indo a zero, ela pode ser similar, assim, considerada a driving pressure. Ok? E a partir daqui eu posso fazer cálculo de complacência. Complacência não é volume sobre a driving pressure? Então, se entrou 500 ml e eu usei tal pressão, eu posso fazer um cálculo aproximado da complacência naquele momento ali, para aquela monitorização à beira-leito. O ajuste da rampa também, que nós prometemos falar sobre isso na aula passada. Em modos controlados a pressão, e aqui eu trouxe para vocês a PCV mesmo, eu tenho a rampa. É como o professor Alejandro comparou, é como se eu dirigisse um Fusquinha versus né, que eu sou péssima de carro, mas era Porsche, lá, aqueles carros que vai de zero assim, em rapidinhos e poucos segundos. Então, é o meu pé no acelerador, tá? Então, se eu quero atingir uma determinada pressão, olha esse exemplo aqui, a partir da 5 de PIP, e quero subir até 20. Então, eu quero ofertar 15 centímetros de água acima da PIP. A minha válvula inspiratória abre, meu fluxo sobe rapidinho e o meu volume começa a entrar, certo? Mas o meu fluxo pode subir bem rápido ou ele pode subir mais devagar. Então, aqui eu posso estar com potência, posso estar com a minha rampa bem acelerada, ou eu posso estar com uma rampa aqui mais desacelerada. E observem a pressão, como ela atingiu rapidinho a pressão que eu determinei, e aqui ela demorou um pouquinho mais para subir e atingir a pressão determinada. Mas ela vai atingir a mesma pressão. E olha o que aconteceu, o mesmo tempo inspiratório. E como eu demorei mais para chegar naquela pressão, acabou que entrou menos volume. Então, isso aqui é uma medida que a gente usa para deixar mais confortável ou não. Então, imaginem, se eu estou falando de um paciente com DPOC, né, e ele tem um pulmão muito molinho, às vezes eu colocar um fluxo alto ali, rapidamente de estender esse pulmão, pode não ser tão confortável, então eu posso reduzir um pouquinho a rampa. Por outro lado, às vezes eu posso estar com a minha rampa muito baixa e o meu paciente está ali ventilando e ele está sentindo que o ar está entrando muito devagar, né? E ele pode estar fazendo uma sincronia chamada fome de fluxo. E aí eu vou ajustar minha rampa mais para cima para que o fluxo seja um pouquinho mais acelerado. Eu vou sair do Fusquinha e ir para o carrão e vou deixar meu paciente mais confortável. Então, isso daqui é um ajuste fino para conforto do paciente. Bom, e aqui, por fim, chegando ao final já, nós vamos falar só um pouquinho do que é a auto-PIP. Nós comentamos que precisa ter uma frequência adequada para que eu tenha uma relação IES de 1 para 3, né, 1 para 2. Tenho que ter a tal da constante de tempo para o meu ar poder sair, né, para dar tempo para o meu ar sair, porque senão, principalmente nos pacientes com DPOC, broncoespasmo,
ou excesso de secreções, com dificuldade para a saída do ar, o meu volume acaba não saindo. Olha que fenômeno aqui que está acontecendo. Ó, meu volume está ficando, está vindo, não está indo para o zero. Ele está indo para o 250, a curvinha de volume aqui, ó. Ele está terminando aqui no 250, então ele não está saindo. E olha aqui meu fluxo, né? A gente está ventilando aqui no VCV. Meu fluxo de onda quadrada, aqui é a entrada do ar, e aqui para baixo é a saída. E eu tinha ar saindo, então eu ainda tinha, se eu ainda tinha fluxo, porque eu ainda tinha diferença de pressão, eu ainda tinha ar lá dentro, eu ainda precisava sair, mas já começou uma outra inspiração. Então o ar não saiu e começou a entrar mais. O ar não saiu, começou a entrar mais. E como é que eu vejo isso? Eu faço uma pausa daí expiratória, o ar sai, e aí eu pauso. E eu consigo medir lá dentro se ficou uma pressão além daquela que eu programei. Se eu estou colocando lá no ventilador que é 5 de PIP, se tem mais PIP na expiração, quer dizer que está ficando ar lá dentro. Isso chama-se auto-PIP. É um tipo de assincronia. Acontece muito em DPOC e broncoespasmos graves. Dificilmente vai acontecer na SARA, na COVID, porque são pulmões duros, pulmões de elástico novo. Volta rapidinho, o ar sai rapidinho. Agora, pulmão mole, DPOC, broncoespasmo grave, precisa de tempo para o ar sair. Se eu não der esse tempo, por isso que é importante saber o que é constante tempo, o que é relação IES. O ar vai ficar lá dentro. Daqui a pouco esse paciente está fazendo a sincronia de disparo, ele está piorando a sua troca, o pulmão está ficando hiperinsuflado e ele pode fazer desconforto hemodinâmico também. Então, é fundamental bater o olho. Isso aqui é facinho, ó. Bate o olho na curva de fluxo, ela não está fechando, opa, faz uma pausinha inspiratória, o ventilador na telinha ele vai escrever assim, é auto-PIP, é o PIP intrínseca, ele vai escrever na telinha para você, ele vai calcular, ele vai dizer para você que a PIP está de 8, está de 9, e eu tinha colocado 5. Então, tem alguma coisa ali a mais. Tá? Então, deixa eu ver, era isso, pessoal. Muito obrigada. É um assunto, sei que é árduo, mas é fundamental. Depois que vocês passam essa primeira fase de entender, quase como se fosse entender uma outra língua, ele passa a ser totalmente automático. E aí fica mega gostoso você entrar na UTI, você simplesmente olhar a tela, ver como é que está andando o gráfico das curvas, ver os loops, você já saber como é que seu paciente está e já poder rapidinho fazer algum benefício para ele, para manter ele sempre na ventilação mais adequada e mais protetora, né? É fundamental tirar esse tempinho para olhar com calma esses conceitos que eu sei que não são tão fáceis assim de digerir. Era isso, professor. Sua palavra. Obrigado, Carol. Obrigado mesmo. Ótima aula, excelente. Eu gostaria de saber se tem suas perguntas. Vocês poderiam... Eu estou abrindo o chat aqui para ver se tem algumas dúvidas. Vocês podem colocar enquanto isso. Eu só queria falar para vocês que era importante que nas próximas a gente vai ir aprofundando nos temas, né? A ideia era dar as bases, os conceitos básicos, com certeza muito mais amplo, muito mais complexo, mas a gente queria dar esse start para poder entrar com um pouquinho mais de confiança em assuntos um pouco mais complexos. Já estou avisando que a nossa preocupação é entrar no assunto que talvez seja o assunto mais importante hoje, pela situação que estamos vivendo, que é ventilar o nosso paciente com Covid. A situação está piorando, a gente precisa rever os nossos conceitos, ver o que há, se há alguma coisa de nova para ventilar, tanto invasiva quanto não invasivamente. Então, vamos falar também da VNI, vamos falar da estratégia não invasiva, mas principalmente da estratégia invasiva. Então, eu peço para que vocês revejam as aulas, tanto a aula da semana passada quanto a aula de hoje. Reafirmo que estamos à disposição para tirar dúvidas, é só nos contatarem.
para podem ser no WhatsApp pessoal ou em grupo. Se a gente tiver um tempinho, a gente senta, tira dúvidas, mas eu peço que vocês revejam e tirem as dúvidas também aí nas suas UTIs, com seus coordenadores, rotinas, diaristas, e com certeza vocês vão aproveitar. Tá? Então, já aviso que a gente vai ir aprofundando esses assuntos. Provavelmente as próximas aulas vão ser já de manejo ventilatório no paciente COVID, que eu acho que vai ser muito importante para todos. E aí tem algumas perguntas. Carol, você consegue ler as perguntas que estão colocando? Consigo, sim. Obrigada, viu, professor? Ó, a primeira pergunta aqui é do Adenard, né? Ele está perguntando se tem como calcular o driving pressure utilizando o volume tidal, né? O volume total, que é o volume corrente, pela complacência. A gente pode, sim, tem algumas maneiras de a gente calcular, mas o driving pressure é melhor você calcular ele em VCV, você tem um volume constante e você vai calculando a driving pressure. Nós vamos falar mais para frente quando eu estiver, por exemplo, fazendo uma mini titulação e variando a PIP. A complacência, nesse caso, ela pode ser um pouco dinâmica, dependendo se eu consigo recrutar esse pulmão ou não. Então, imagina a bexiga, né? No começo da bexiga, ela é difícil, ela é dura. Se você quer encher a bexiga, você tem que fazer muita força e não está entrando quase nada de ar, né? Então, nessa hora, a bexiga está com uma complacência ruim. Aí, de repente, eu consegui colocar um pouquinho de ar lá para dentro. Isso é a PIP. Vamos correlacionar já. E a partir desse momento, se eu começar a encher a bexiga, ela já estiver meio cheinha, ela vai ser muito mais fácil de encher. A complacência dela melhorou, mas é a mesma bexiga, né? Então, a gente consegue, sim, fazer um cálculo ali na hora, mas lembra que é uma coisa dinâmica. Vai depender da situação que você está. Correto, professor? Quer acrescentar alguma coisa nessa pergunta da Renata? Sim. O conceito do cálculo da driving pressure usando volume e complacência deriva da própria fórmula que a Carol colocou da equação do movimento, né? A partir do conceito que a driving pressure é PIP menos platô e a complacência resulta da divisão do volume corrente por essa diferença, a gente pode substituir. Mas, assim, como a Carol colocou, eu sou mais afim de realmente calcular a mecânica ventilatória, a driving pressure, tradicionalmente, como sempre foi preconizado. É claro que precisa passar para a VCV, colocar uma onda de fluxo quadrada. Há muita discussão também com relação ao tempo de pausa inspiratória, se muito curta, muito longa, se muito curta se aproxima a complacência dinâmica, se muito longa o efeito de Pendeloft poderia ter uma influência e também dar um viés nessa pressão de platô. Mas, de qualquer forma, ainda que seja 0,5 a 2, como foi colocado, ou usar uma meia de 0,75, como talvez alguns preconizem, ainda teria que ser em VCV com uma onda de fluxo quadrado. Aqui no Brasil, principalmente com a doutora Carmen, ela faz diretamente em PCV, não passa para VCV, o que tenta, e realmente pelo conceito fisiológico, é garantir que o fluxo seja zero, né? Sendo o fluxo zero, em tese você elimina o efeito do fluxo na mecânica e você pode ter uma pressão de distensão. Mas, de novo, chegar no ponto em que o fluxo é zero, nós teríamos uma pressão de platô mais próxima de uma complacência dinâmica que estática, e aí surgem aquelas questões também controversas. E outra das razões que muitos falam, poxa, eu calculo a minha complacência em VCV, mas depois ventilo em PCV, quer dizer, parece meio anacrônico calcular uma coisa em um modo para usá-lo em outro modo. Apesar dessas divergências, eu acredito que temos que aprender, até porque para fazer um recrutamento alveolar precisamos de mecânica,
independente de você calcular essa mecânica, principalmente a sua complacência estática e a sua driving pressure, é importante conhecer esses dados para poder monitorizar os efeitos da sua manobra, seja uma manobra convencional, seja uma manobra de mini titulação, seja uma manobra com modo controlado ou com modo assisto controlado, usando, por exemplo, um APRV. Não tem jeito, precisa acompanhar os efeitos desse recrutamento com as variáveis que a Carol falou. Então, concordo plenamente com o que ela expôs. Tem mais alguma pergunta aí, Carolzinha? Tem sim, tem sim. Tem o Ricardo. O Ricardo, ele traz à tona um assunto bem interessante, que ele fala assim que o nosso sistema, o tubo, lembrando que além do tubo tem os filtros, tem o track care, tem traqueinha, são cada coisinha a mais que a gente coloca tem um espaço morto que a gente chama, né? O que é espaço morto? É volume, é um lugar que está sendo ventilado, mas não está sendo perfundido. Então, existe, a gente já tem na gente o espaço morto fisiológico, traqueia, brônquios principais, tal, que são áreas que não têm alvéolos, são áreas de ar que está só ali entrando e saindo, sendo ventilado, mas não está fazendo a troca. Realmente, os ventiladores mais modernos, eles conseguem fazer alguns ajustes de descontar o espaço morto, né? Então, por exemplo, todo o circuito, né? Então, acaba não tendo muita influência para a gente fazer os cálculos de complacência. Mas cada coisinha que a gente coloca mais, tubo, que tem mais ou menos 20 a 30 ml de espaço morto, o filtro, aquele verdinho que a gente coloca, o HML, tem uns 12 ml de espaço morto, né? O Track Care também tem uns 15 a 20. E mais uma traqueinha, que é aquela sanfoninha, quase ali dá uns 100 ml de espaço morto. Isso aí vai acabar tendo influência quando a gente estiver ventilando com volumes muito pequenos. E aí a gente acaba tendo retenção de CO2. Mas para termo de cálculo mesmo, a gente acaba usando o volume informado pelo ventilador. Nesse caso, a maioria dos nossos ventiladores, eles informam o volume expirado. Ele mede o volume que está saindo pela válvula expiratória e informa para a gente. Então, para cálculo, a gente tem que lembrar que quanto mais coisa eu colocar lá, mais espaço morto eu gero, e o espaço morto vai influenciar basicamente no meu PCO2, né? No meu acúmulo de PCO2 e numa acidose respiratória que eu posso ter. Acho que a gente vai falar mais disso, porque nos pacientes COVID é demais esse PCO2, certo, professor? O paciente COVID faz muita acidose respiratória. Com certeza. E ali, acrescentar o que a Carol falou, esse assunto é bem interessante mesmo, colocou o Ricardo ali, porque o volume informado pela máquina é o volume que, em tese, ele está dizendo estou entregando. Não necessariamente é o volume que vai chegar no alvéolo, considerando toda a série de dispositivos que estão nessa interface. Então, é importante, tanto para mais quanto para menos, porque pode ter vazamentos que podem retirar volume do circuito, né? E ainda eu trago ali uma estratégia que alguns ainda usam, eu pessoalmente não uso, eu abandonei e não recomendo, que é a TGI, né? E aí te diria jeitinho de TGI, né? Porque não se usa, ainda quem ainda faz aquela gambiarra de colocar uma adaptação para fazer a TGI. Quando vocês fazem TGI, o volume que vocês estão dando para esse paciente se transforma num volumão de 1.000 ml para cima, né? Então, talvez seria o exemplo mais patente. Tudo bem, as pessoas fazem no intuito de, abro aspas, lavar o CO2, aumentando o volume corrente, o volume minuto, mas os efeitos deletérios que podem ser gerados a partir desse aumento de volume num pulmão duro, por exemplo, como é um pulmão da SAR, ou que ainda está em recuperação, mas ainda continua sendo um pulmão duro. Eu acho que é importante que a gente leve isso em consideração. Eu acho importante que
isso aí que foi colocado em relação a volume corrente e complacência, né? É muito importante, sim. Queria aproveitar e fazer um comentário sobre o TGI, que é uma coisa meio nevrálgica para mim, né? Porque ainda tem muita UTI fazendo TGI. Gente, TGI é uma gambiarra. Um congresso internacional que eu fui, eu perguntei de TGI para os professores, eles nem sabiam o que eram, né? Coisa de brasileiro. Você está colocando um fluxo que o respirador não está preparado para ele não está contabilizando esse fluxo, você gera um volume corrente adicional, que a ventilação passa a ser não protetora, você bagunça o disparo do respirador se você tiver com sensibilidade a fluxo. Ou seja, se você quer lavar CO2, que é aumento de volume em minuto, faça isso pelo respirador mesmo, aumenta o volume corrente, aumenta a frequência respiratória. Enfim, não usem TGI, não tem nenhuma vantagem e tem bastante desvantagem, tá? Então não eu já vi algumas pessoas falarem, vamos ver se melhora, se resolve. Não façam, só está trazendo prejuízo ao paciente e você pode perfeitamente fazer essa lavagem de CO2 com aumento do volume minuto, que é o que você está fazendo com o TGI. Só que você está fazendo um aumento de volume minuto completamente sem controle, sem alarme, sem controle de fluxo, nada. E o pior é que eu já vi as pessoas pegar e fazer gambiarra mesmo, fazer um furinho e enfiar o caninho lá do oxigênio, gerando um fluxo, né? Ainda fecha com um esparadrapo. Então, agora, a Rayane fez uma pergunta aqui muito importante, que eu acho que talvez eu não tenha colocado. Todos esses cálculos, Rayane, ideal que o paciente esteja sedado, e às vezes que a gente faz na nossa UTI é curarizar ele um pouquinho, tá? Porque na hora que o paciente está entrando, né, na hora que ele está fazendo uma ventilação assistida controlada, em VCV ou PCV, ele está gerando, ele está começando a expiração. Na hora que ele faz isso, ele contrai o diafragma e ele gera uma pressãozinha negativa lá dentro, né? E essa pressão negativa, ela se soma à pressão positiva que eu estou colocando para dentro. Então, a pressão negativa lá dentro, e eu estou jogando mais, está sugando, eu estou jogando mais uma pressão para dentro. Então, o paciente acaba recebendo uma pressão maior do que aquela que eu vejo no ventilador, né? Se eu tivesse como medir isso, seria com uma sonda esofágica, que poderia até medir isso daí. Então, para fazer todos esses cálculos que a gente comentou na aula, paciente sedado, curarizado, pode usar um curarizar de rápida, meia-vida bem rápida, dá uma paralisadinha no paciente, faz os cálculos adequados sem ele estar entrando. Se ele estiver entrando, você vai subestimar a pressão que está sendo necessária para entrar aquele volume. Aí você pode achar que a complacência está boa, mas na verdade tem mais pressão. E eu posso achar que eu estou ventilando de uma maneira protetora e não estou. Eu queria acrescentar ali, aproveitando essa pergunta também, tem uma outra aí do Marcelo, em relação a se é confiável ou não confiável essa pressão, essa pausa inspiratória em PCV. Quem trabalha com respiradores modernos, hoje nós temos respiradores, e o pessoal da USP, o pessoal do CIRO, sobretudo da escola da professora Carmen, com o Marcelo Amato, o professor Carlos Ribeiro de Carvalho, e eu conversei num congresso já há 2 anos com Ari Serpa sobre justamente essa questão, porque, e convido os que estão ali a ver no blog do grupo, eu desenvolvi um post sobre essa questão da pausa inspiratória do P1, do P2, tanto em modo VCV quanto em modo PCV. Fiz uma revisão da literatura a respeito disso e conversei com o professor Ari Serpa sobre essa questão muito, muito interessante. Muito embora quem faz em PCV parte da premissa que bastaria, como disse, um fluxo zero, né? Mas mergulhando um pouquinho mais nesses alveolos, quando o fluxo é zero na via aérea maior, é zero na traqueia, nos brônquios, né? Entende-se que o fluxo fica parado, mas a nível alveolar, como os alvéolos têm comunicações, por exemplo, os poros de Kohn ou as comunicações de Lambert, através dessas comunicações, por mais que o fluxo fique parado nas grandes vias aéreas, ele continua circulando entre os alvéolos,
né? E explica isso, o fenômeno de Pendeloft, que a Carolzinha já falou também. Então, mesmo que o fluxo está em tese zero nas grandes vias, nas pequenas vias e dentro dos alvéolos ainda não é zero, ainda está circulando. O princípio de uma pausa inspiratória é ter o ar parado para ver o quanto esse alvéolo se distendeu. Agora, quanto tempo vai levar para esse ar ficar parado também dentro das vias aéreas pequenas ou dentro dos alvéolos? Essa coisa controversa, porque alguns falam, se você deixar muito tempo, né, a tua driving pressure, a tua pressão de platô também vai cair muito. Se você fica muito curto, né, também está muito próxima da complacência dinâmica. Então, de qualquer forma, uma vez me lembro que a doutora Carmen também foi questionada, né, sobre isso, e ela respondeu assim: a diferença que poderia dar fazer em PCV ou fazer em VCV é muito pequena. Então, assim, não veio diferença significativa, desde que você garanta, né, que o fluxo seja zero. Então, para alguns respiradores temos caliper, que vão medindo a pressão desde que o fluxo é zero, estimam o momento em que é zero. A primeira queda após o fluxo zero, mesmo em PCV, eles chamam de P1. Essa P1 é que eles adoptam como a pressão de platô. E a P2 seria ao contrário, quando a pressão vai caindo e chega no final, quando o fluxo dentro dos alvéolos e das vias aéreas menores consegue chegar a zero. Então, tem o P1, tem o P2. Para alguns, pode ser usado o P1, como fazem na PCV. Classicamente, a pressão de platô seria a P2, né? Fazendo a pausa inspiratória de 2 segundos, que seria o tempo máximo para deixar ficar parado o ar dentro das vias aéreas inferiores. É um assunto bem grande, bem complexo. Convido a revisar, tem um post ali sobre isso, que vocês vão gostar. Mas podemos um dia também só falar sobre isso aqui numa aula e vai levar longe para conversar. Tem muita coisa bacana aí. Então, esse assunto eu tenho, desde que a MIB divulgou, a doutora Carmen divulgou essa medida da pressão de platô em PCV, que eu adotei, né? Uhum. Lembro que no começo os puristas, o Alejandro é purista, né? Foram bem contra a medida nesse modo, e eu já adotei já desde aquela época, e eu sempre tinha a curiosidade de comparar. Eu fazia a medida em VCV, onda de fluxo quadrado, a pausa de 2 segundos, e fazia em PCV. E realmente, na prática, é o que a doutora Carmen fala. Existe diferença? Existe. Não é a mesma medida de pressão de platô. Mas a diferença normalmente fica em 0,5, 1, 2 no máximo. A maioria deles é menos de 1. Então, assim, na prática, você com, sei lá, 30 pacientes, 20 pacientes, ou mesmo 10 de UTI Covid, pacientes graves, eu acho muito mais prático você fazer o cálculo da medida da pressão de platô em PCV mesmo, né? Quando eu estou com mais tempo, até faço em VCV, onda de fluxo quadrado. Mas, assim, é uma discussão bem teórica, né? Com pouca diferença prática, porque a diferença não é o suficiente para causar uma ventilação não protetora, né? Mais alguma pergunta ali? Acho que... Tem só mais uma pergunta da Margarete, mas a Margarete perguntou em pediatria. Margarete, eu vou pedir ajuda para os universitários. Aí eu não sei falar nada de pediatria. Então, acho que eu só sei no paciente eu também vou pedir desculpas. 50 ou 60 quilos para mais. Não, em pediatria eu também, como vocês, não entendo. Mas, assim, os cálculos de mecânica, sim, são os mesmos. Os cálculos de mecânica não vão mudar porque é pediatria. O que muda em pediatria é modo ventilatório, sim, que eles usam modos que a gente não está acostumado a usar em adultos, que, se eu não me engano, são modos ciclados a tempo, né? É diferente do que a gente usa. A gente realmente não vai saber te falar, tem que assistir uma aula específica de pediatria, mas os conceitos de mecânica são iguais, sim. Perfeito, perfeito. Tem essa questão também, porque a escola europeia, sobretudo a linha do professor Gattinoni, eles
eles usam muito pressão transpulmonar. O Carol tinha comentado sobre o conceito, né, a pressão intrapleural menos a pressão intraalveolar, mas é claro que é uma outra forma de estimar, de estudar a força com que esse alvéolo está se distendendo. E é claro que, do ponto de vista fisiológico, a gente se aproxima também mais avaliando o componente da caixa torácica e o componente da pressão intrapleural. Entretanto, precisaríamos de avaliar a pressão intrapleural com um catéter esofágico para avaliar indiretamente, o que se torna pouco prático, né, do ponto de vista do dia a dia beira-leito. Quem tem, com certeza, usa. Por isso que a gente recorre a driving pressure, porque volume corrente a gente tem, pressão de platô a gente tem, PIP a gente tem. Então, são 3 variáveis que certamente a gente tem a cada momento, ou a gente pode estimar diferentemente da pressão intrapleural, que a gente precisaria estimar com um catéter esofágico. Mais alguma questão, Carol, Rui, aí que vocês estão avaliando? Tá, o Marcelo perguntando o valor normal da resistência, né? De 4 a 10 centímetros de água. Tem um aplicativo, gente, que a Carol mostrou o simulador, que é o Xlang, e existe um aplicativo do Xlang que é pago. Ele tem algumas funções gratuitas, mas é pago, uma coisa de R$10. É o Xlang Assist. Ele tem para iOS, tem para Android, e ele faz todos os cálculos de mecânica, é super mão na roda. Aconselho vocês a baixarem esse aplicativo. E também tem um aplicativo do HC, que talvez seja a próxima aula, que é do Marcelo Amato, de recrutamento, também tem cálculos de mecânica. Eu faço recrutamento à beira-leito com esse aplicativo, que eu já vou anotando os valores, né? Ele já faz o cálculo meio que automático. Então, eu recomendo ter algum aplicativo desse para quem mexe muito com ventilação mecânica. Eu sou contra o Decoreba, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essas ferramentas à mão aí. Eu vou colocar por escrito aí no chat, está perguntando o nome do aplicativo. Aí só na pergunta do Marcelo, esse valor de 4 a 10 é o valor da resistência, que é a pressão resistiva dividido pelo fluxo. Então, se você tiver 20, vai depender do fluxo que você tá, né? Lembra da história da porta? A porta faz uma resistência fixa. Mas se todo mundo da sala, tiver uma sala de aula com 30 alunos e todo mundo quiser sair ao mesmo tempo com alto fluxo, vai gerar uma alta pressão. Mas a resistência é a mesma, é a porta. Se tiver cada um saindo de um por vez, com fluxo baixo, todo mundo vai sair da sala sem fazer resistência, sem aumentar a pressão. Então, mas não me lembro agora um valor de normalidade para o componente de pressão resistiva. A gente usa mesmo é calcular a resistência de acordo com o fluxo que eu estou usando naquele momento. Acho que é isso. Bom, encerramos. Ok, então muito obrigado a todos. Mais uma vez, convidá-los para rever as aulas, principalmente essas duas da Carol, que vão ficar disponibilizadas. Leiam suas dúvidas, tentem tirar, estamos aí à disposição mais uma vez, e vamos estar avisando qual vai ser a próxima aula, o assunto, a gente está conversando aqui com o time para definir, mas com certeza vai estar atrelado ao paciente COVID, que eu acho que está precisando todo mundo dar uma conversada, dar uma refrescada, tirar dúvidas, fazer coisas bem práticas para ajudar a galera aí a ventilar os pacientes que estão cada vez entrando mais nas UTIs, nas enfermarias, precisando de ventilação invasiva e não invasiva. Então, fiquem atentos, motivem aí os colegas para tentar fazer um esforço e estar presentes, porque com certeza vai ser de muita utilidade para todos nós, ou todos os que estão aí batalhando no dia a dia com esses pacientes que estão precisando das nossas ajudas. Obrigado mais uma vez, Carol, pela aula magnífica aí, pelo esforço, pelo tempo, pela dedicação. E obrigado ao Rui, que é nosso
Master Chef na questão de informática, né? E de auxílio, além dos conhecimentos que ele tem também em medicina intensiva. Então, eu me despeço aí de vocês, deixo o Carol e o Rui para encerrar aí o dia. Eu só tenho a agradecer o convite, agradecer aos corajosos guerreiros que estão aí com a gente até agora, 10h15 da noite. Obrigada aí por vocês terem vindo na aula ao vivo aqui com a gente. É muito importante a gente estar conversando com alguém. Então, obrigada aí pela presença de todos. E bora estudar, que a gente vai se sair bem aí dessa fase e das próximas. Obrigada, gente. Falou, gente. Eu vou dar o up na aula daqui a pouco, já vai estar disponível no YouTube. A gente tem lá as aulas anteriores já no canal da gente do YouTube também. E se puderem divulgar aí, para a gente ter presença de mais pessoas interessadas, a gente agora ampliou a sala para até 500 pessoas. Uma boa noite a todos.